Sua empresa está fortalecendo a família ou lentamente desgastando ela? Muitas empresas familiares não quebram por falta de clientes, ou de faturamento, ou de processos. Elas quebram porque emoção e gestão começam a se misturar. Então, quando não existe maturidade emocional dentro de uma empresa familiar, o crescimento desta empresa começa a gerar desgastes nos relacionamentos. Porque a empresa ela começa a dar certo, ela começa a crescer, mas infelizmente a emoção entre os líderes dessa empresa, entre os donos dessa empresa, começa a corroer, porque não se dá sequência naquilo que desejamos. Por quê? Porque não estamos bem emocionalmente. Então, ela vai crescendo, mas ela vai caindo, ela vai crescendo, ela vai caindo, e é desta forma que muitas empresas familiares estão hoje posicionadas no Brasil. Então, quando a gente olha para uma empresa familiar, a gente vai olhar para o crescimento dela. O quanto este crescimento está travado. E também quem foi o fundador desta empresa. Por quê? Porque o fundador ele pode virar o grande gargalo do negócio. Porque se ele segurar todo o crescimento da empresa ou todo o comando dessa empresa nas mãos dele, essa empresa ela atingiu aquele teto, ela não cresce mais. Então eu quero nesse vídeo falar sobre isso e também demonstrar por que a família não sustenta a competência. Não adianta eu querer colocar dentro da empresa os familiares se eles não são competentes para aquele cargo. Eu atendo muitas empresas familiares e posso provar para vocês que tem muita empresa que está crescendo, né, bem pouquinho ou está estagnada porque tem as pessoas erradas nos lugares errados. Ou seja, aquela pessoa não tem competência para aquilo, mas como é da família, ou é sócio, ou coisa parecida, está exercendo um cargo que ela não tem condições de exercer. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente precisa entender quem está liderando essa empresa, quem está dando as cartas dessa empresa e como isso pode afetar diretamente, né, todo o crescimento da empresa, ou até mesmo a sucessão, ou como essa empresa vai se portar daqui 5 ou 10 anos. Então, a gente precisa estar, né, falando sobre isso, olhando para toda essa questão da sucessão, da liderança e dos conflitos familiares. Então, eu sou Ione Cortese, sou especialista em sucessão e conflitos familiares dentro da empresa e também de liderança. E quero trazer esse assunto por quê? Porque eu percebo quanto as pequenas empresas ou as empresas familiares estão sofrendo neste momento por tudo isso que eu trouxe até aqui. Não tem a pessoa certa no lugar certo, a pessoa que está no comando não solta, não quer soltar, tem medo de delegar e quer que todas as decisões partam dele e a empresa começa a travar e não crescer. Então, se você que está aqui agora, né, chegando neste momento, tem uma empresa familiar, né, já me segue aqui porque eu vou trazer assuntos ligados a empresas familiares toda semana neste canal. Então, me segue agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa estar acompanhando todo o conteúdo que eu trouxer. E antes de nós falarmos, né, do crescimento da empresa, que é, a gente sempre olha para uma empresa, o que a gente quer de uma empresa? Que ela cresça. A gente precisa falar sobre aquilo que quase ninguém fala ou não enxerga dentro das empresas familiares, né, que é a tensão emocional. Então, os maiores problemas dentro de uma empresa familiar é a tensão emocional. Então, há muitas vezes as empresas normais, que não são familiares, onde é que está o problema? Normalmente na operação, né? Não, na empresa familiar, ela não está na operação. O grande problema começa na emoção. Então, as empresas familiares, elas possuem duas estruturas funcionando ao mesmo tempo. Essa estrutura empresarial, operacional, aí de uma empresa normal, e também a estrutura emocional da família. E quando as emoções começam a comandar as decisões estratégicas, surgem conflitos invisíveis, né? Por exemplo,
né? Filho que não consegue discordar do pai, ele sabe que pode fazer muito mais, que ele pode se doar mais, mas ele não consegue bater de frente com o pai ou discordar com o pai, ou até mesmo colocar a opinião dele, porque ele tem medo da retaliação do pai. Então ele se cala e fica ali, fazendo muitas vezes mais do mesmo e o pior, não concordando, né? Ou irmãos que evitam conflitos para manter a paz. Então não se discute, não traz os problemas para a mesa, não se conversa. Por quê? Porque nós vamos ter problema no nosso relacionamento. Então vai levando daquele jeito. Ou também o que eu vejo muito, o fundador dessa empresa que centraliza tudo. Então, o conflito emocional, infelizmente, ele vai travar todo o crescimento. Porque as empresas, elas conseguem sobreviver a erros operacionais, mas dificilmente elas conseguem sobreviver por muito tempo a conflitos emocionais mal resolvidos. Principalmente quando se tem uma relação de amor, relação familiar entre os envolvidos. Então, os conflitos silenciosos, eles geram desgaste emocional constante. E eu percebo, assim, que muitas vezes são custos para a empresa, custos invisíveis que estão ali o tempo todo, mas ninguém fala, deixa tudo embaixo do tapete, ninguém traz para a mesa, ninguém olha para aquilo, ninguém resolve. E com o tempo, isso vai afetar as decisões da empresa, a velocidade do crescimento e a confiança da equipe, né? Ligada a quem está liderando. Então, a equipe que faz parte de uma empresa familiar, ela começa a não acreditar nas mudanças que essa empresa pode estar aí fazendo. Por quê? Porque tem as emoções que estão envolvidas. E quando a gente olha para tudo isso, normalmente, não tô generalizando aqui, mas o fundador, ele é um grande gargalo, né? Porque existe muitas empresas onde o fundador centraliza, por amor ao negócio, ele centraliza tudo. Então, o amor, ele começa a virar um controle excessivo. Foi ele que criou a empresa, a ideia foi dele, ele que fez a empresa chegar até aquele patamar. Então, o que acontece? Ele tem dificuldade de dividir isso com outras pessoas. Por quê? Porque é dele a empresa. E ele, inclusive, fala isso. Essa empresa é minha e eu faço como eu quero. Então, os filhos, eles entram em suas funções, eles assumem a empresa, mas eles não têm uma autonomia real, sabe? Mesmo que o pai, né, o dono da empresa, diz assim: vocês têm autonomia para fazer o que vocês quiserem, mas toda vez que o filho toma uma atitude, né, que não é muito o que o pai concorda, ele já vai lá e poda. Então, ele dá autonomia, mas essa autonomia não é real. E é o que acontece, né? O negócio ele vai até crescendo, mas ele vai crescendo, né, com o freio de mão puxado, ele vai crescendo um pouquinho, mas a liderança não cresce junto. Infelizmente, fica uma liderança totalmente truncada. Então, a centralização excessiva gera lentidão operacional, a gente sabe disso. Então, os gestores que estão ali ajudando esse dono da empresa começam a ter medo de errar, as decisões ficam travadas, aí a empresa perde inovação, porque quem criou a empresa não é aquele que vai levar para o próximo nível. Então, essa pessoa, ele criou a empresa, mas pode ser que ele vai chegar até aqui. Outras pessoas que vão assumindo que vão levar essa empresa para o próximo nível. Então, ela deixa de crescer, né? Então, sem sucessão saudável, a gente tem que entender numa empresa familiar que não existe legado, né? Não tem como eu criar legado se eu não tiver sucessão. Então, quando eu tenho uma dependência enorme de um dono só, daquela pessoa, e eu não tenho sucessão, o legado começa a desaparecer. Então, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa um like agora, porque isso ajuda esta conversa a chegar em mais empresas familiares, mais famílias que possuem empresa. Um outro ponto aqui que eu quero trazer é que a família não substitui competência, gente. Então, amar a empresa, amar o negócio, não significa que aquela pessoa está preparada para gerir aquele negócio ou para liderar aquela empresa. Então, empresas familiares maduras, elas profissionalizam a gestão,
Cargos precisam de preparo técnico e emocional. Então, se dentro da família não consegue ter isso, precisa trazer pessoas de fora para que essa empresa continue crescendo. Então, quando a empresa funciona apenas pela hierarquia emocional, o que acontece? E a maioria das empresas familiares que eu atendo, normalmente a empresa está sendo ali, ó, gerida por uma hierarquia emocional. Mas e o que acontece ali? A meritocracia desaparece. Profissionais bons pedem demissão porque eles não conseguem ficar num ambiente desse. Por quê? Porque eles percebem que não conseguem crescer. Porque eles não conseguem dar a ideia que eles querem, eles não conseguem crescer dentro do negócio. E a equipe perde a confiança de que aquilo vai mudar e até mesmo essas pessoas boas, elas percebem que elas nunca vão crescer num negócio desse. E elas vão para outras empresas, né? Com certeza. Então, empresas fortes, né, famílias empresariais fortes, elas começam a separar o vínculo afetivo da função empresarial. E aí eles começam a dar oportunidades, tá, para pessoas tanto da família, né, outros entrarem ou até mesmo de fora da família. Então dar oportunidade é muito diferente do que entregar responsabilidade sem preparo. Porque o que eu mais vejo dentro das empresas familiares é o pai que quer que o filho assuma aquela empresa, mas ele não tem preparo nenhum para assumir. Ele não preparou esse filho para assumir. Esse filho acompanhou pouquíssimo a empresa, e quando acompanhou, ele não conseguiu fazer nada, porque o pai não deixava. Então, ele não está preparado para assumir. Então, o negócio ele precisa de estrutura clara, de metas claras, né, de profissionalismo, porque senão vira a empresa que não está profissionalizada e vira aí uma grande ilusão, né? E também nós temos muito a ilusão da harmonia, sabe? Da harmonia dentro da empresa. Então, às vezes, eu estou numa empresa familiar e eu questiono, né? Como é a relação? Nossa, a nossa relação é ótima. Evitar conflito não quer dizer que essa empresa é harmônica. Né? Pode ser que ali tenha uma tensão acumulada enorme, porque nunca se traz os problemas na mesa, né? Então, aparentemente, está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo, ninguém discorda de nada, a paz está reinando. Mas, infelizmente, aquela empresa familiar está adoecendo. Por quê? Porque ninguém fala claramente sobre os problemas que tem. Toda empresa tem movimento. Todo movimento tem problema para resolver. Quando esses problemas não são olhados de frente, a empresa vai pagar por isso. Então, os conflitos que muitas vezes são deixados de lado para não contaminar os relacionamentos, esses conflitos travam totalmente, né, totalmente a empresa, né, e não deixam aí essa empresa crescer, né? Então, o que a gente percebe é assim, ó, que muitas vezes, né, o impacto familiar dessas empresas, eles atravessam, né, gente? Eles atravessam aí, né, as famílias de um jeito muito forte. Então, aquela paz que muitas vezes é falsa dentro da empresa, ela vai aparecer como conflito no almoço de domingo, ela vai para os casamentos, ela vai na relação dos irmãos, ela vai para a relação dos filhos. Porque o silêncio emocional, ele vira desgaste operacional, sim. Então você vai perceber que existe conflito na empresa pela forma como eles estão se relacionando. Dentro do casamento, dentro do almoço de família, entre irmãos, entre filhos. Por quê? Porque quando existe conflito dentro da empresa, das pessoas que trabalham juntos, eles se evitam fora. Eles têm dificuldade desse, sabe, desse convívio. E quando estão juntos, um critica o outro, daí por pouca coisa. Ah, critica o churrasco, critica algo que não devia ter feito, só que o problema não nasceu no churrasco. O problema não nasceu no almoço, ele nasceu muito antes. Tá? Muito antes. Tá fazendo sentido tudo isso para você? Então compartilhe esse vídeo com alguém da sua família, porque talvez essa conversa evite problemas muito maiores no futuro. Se você tem uma empresa familiar, compartilhe esse vídeo com alguém que faça parte da empresa junto com você. Eu tenho certeza que a gente estará aqui ajudando, né, ajudando muito o crescimento da empresa. E quando a gente fala, mas como deveria ser a liderança familiar, né? Como é a liderança moderna,
dentro das empresas familiares. Para mim, é uma liderança que não é baseada em medo, sabe? Ela é baseada em clareza, em confiança, numa estrutura muito sólida. Porque o líder saudável, ele não controla tudo. Ele desenvolve pessoas. Então, ele prepara a sucessão muito antes de acontecer. Eu atendo empresas familiares que a sucessão foi feita há muitos anos atrás, onde ainda o empresário que fundou era muito jovem, mas ele trouxe o filho, por exemplo, né, vou citar um exemplo, ele trouxe o filho para a gestão quando esse filho era muito novo. Esse filho se apaixonou pelo negócio. Existe um respeito à hierarquia muito forte, porque um é o empreendedor, o outro é o gestor, né? E aí, quando a harmonia está, né, consolidada ali, a empresa cresce e vai crescer absurdamente. Então, a sucessão, ela nunca pode acontecer na hora que daquelas pessoas está saindo da empresa. Ela precisa acontecer muito antes, porque o legado é uma continuidade. Então, quando a gente fala em legado, a gente não fala em controle do negócio. Não, o legado é uma continuidade. E a continuidade precisa estar no DNA da pessoa que está assumindo. Senão não consegue dar continuidade, gente. Então, a sucessão, ela começa muito cedo, né? Muito cedo dentro da empresa. E você que tem empresa familiar e ainda não pensou nisso, por favor, pense. Quem vai continuar essa empresa? Porque eu vejo também muitos empresários, onde possuem filhos, nenhum se apaixonou pela empresa. Por quê? Porque essa empresa tirou o pai do convívio deles. Então, de certa forma, eles não gostam da empresa, tá? Eles não gostam da empresa, não se apaixonaram pela empresa, e aí chega numa certa idade, ele já não tem mais para quem passar a empresa. Então, a sucessão sempre deve começar muito antes, muito antes. Então, as famílias empresárias, né, que têm empresa e quer que essa empresa fique forte, eles vão treinar a próxima geração emocionalmente e tecnicamente muito antes dessa geração assumir. Porque o maior erro dentro de uma empresa familiar é acreditar que patrimônio sozinho sustenta legado. Né? Legado não é apenas patrimônio. Um legado de uma empresa é cultura, são os valores, é a confiança, é a maturidade emocional. Então não adianta eu deixar uma empresa com patrimônio absurdo se ali dentro não foi construída uma cultura sólida, os valores sólidos, não se tem confiança e principalmente maturidade emocional. Porque as famílias precisam crescer emocionalmente junto com os negócios. Se isso não acontece, o negócio também não prospera. Então eu quero agora te fazer uma pergunta, né? E eu gostaria que você deixasse a resposta aqui nos comentários. Qual é o maior desafio da sua empresa familiar hoje? Centralização, sucessão, conflitos ou comunicação? Responde para mim aqui, porque eu gosto de ler todos os comentários e também ajudar você a encontrar o melhor caminho para o seu negócio. Então, eu quero te entregar agora uma chave muito forte, que a empresa familiar, ela nunca vai crescer de forma saudável se a família estiver emocionalmente infantilizada. Eu assisti muitas empresas onde existia ali uma maturidade de negócio, mas quem estava liderando eram pessoas infantis quando se tratava de relacionamento familiar. Eu já vi muitos executivos serem muito fortes para tomar decisão, né, com fornecedores, com clientes, mas quando se tratava vir para os bastidores e ter que trabalhar o negócio ali com outros familiares, são pessoas completamente infantilizadas, onde geravam muitos conflitos. Então, empresas fortes são lideradas por adultos emocionalmente maduros, adultos que conseguem conversar sobre dinheiro, sobre poder, sobre sucessão e liderança sem destruir vínculos. Então, quando você está no teu adulto liderando a empresa, você consegue trabalhar o conflito de uma maneira muito madura. E isso vai gerar o quê? Confiança. E confiança é o ativo invisível que sustenta
empresas familiares por gerações. Então, quando você tem confiança de que a pessoa que está ali, ela está de alguma forma imparcial, ou seja, vamos olhar para o negócio e vamos fazer com que esse negócio seja, né, o ganha-ganha, que esse negócio realmente prospere. Então, eu quero que você realmente olhe para a sua empresa, perceba se você está gerindo o teu negócio como um adulto ou se você está gerindo o seu negócio emocionalmente infantil. Você está infantil emocionalmente diante desse negócio. Legal? Então eu espero que esse vídeo tenha contribuído com a sua empresa, com você, com a sua liderança. E eu te convido aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa estar comigo nos meus próximos vídeos sobre sucessão familiar, sobre governança familiar e sobre liderança.